Olá, hoje o nosso assunto entra numa área bem complexa, né? Onde a política nacional encontra essas articulações internacionais. Pois é, A gente está falando daquela decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, sabe? De abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. exatamente. E essa investigação foi um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Isso, e o foco é nas atividades dele lá nos Estados Unidos, né? Que supostamente, bom, seriam contra autoridades aqui do Brasil. Aham. Então a ideia hoje é mergulhar um pouco nas notícias, nos vídeos que a gente tem sobre isso, para entender melhor as acusações, o que levou a PGR a pedir isso, o que o Eduardo Bolsonaro andou fazendo por lá e, claro, as reações, né? Perfeito. Vamos analisar ponto a ponto. Essa decisão do ministro Moraes saiu em 26 de maio de 2025, né? Ele acolheu o pedido do procurador-geral, o Paulo Gonet. Certo. E o centro da investigação é isso mesmo. Ver se essas ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos configuram crime contra autoridades brasileiras, principalmente membros do judiciário. E o que disparou esse pedido da PGR? As fontes indicam que começou com uma representação formal, um pedido de investigação do deputado Lindoberg Farias, do PT. Isso mesmo, foi a partir dessa representação e também, claro, das declarações públicas do próprio Eduardo Bolsonaro que a PGR construiu o argumento. E qual é o argumento principal? Bom, a PGR sustenta que ele estaria agindo para, tipo, intimidar autoridades aqui no Brasil. E a motivação, segundo eles, seria influenciar a ação penal que corre no STF contra o pai, né? O Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe. O Gonet, o procurador-geral, interpreta isso como uma tentativa de usar ameaça de sanções internacionais para interferir nos processos aqui dentro. Faz sentido essa linha de raciocínio da PGR. Agora, falando das ações dele lá nos Estados Unidos, ele está licenciado da Câmara desde março de 2025, certo? Isso, e morando lá desde fevereiro. E o que ele tem feito, assim, publicamente? Olha, ele tem sido bem vocal. Denuncia o que ele chama de abusos do ministro Moraes. E não só isso, ele está articulando, buscando apoio no Congresso americano para que apliquem sanções contra o Moraes. Sanções contra o ministro do STF. Exato. As fontes até mencionam uma declaração do Marco Rubio, que é um republicano influente. Ele teria dito que poderiam analisar sanções contra o Moraes usando a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, aquela lei americana para punir violações de direitos humanos e corrupção fora dos Estados Unidos? Essa mesma. A ideia seria tentar enquadrar o Moraes nessa lei, uma coisa bem séria. Nossa, usar uma lei americana contra um ministro brasileiro. Isso, certamente aumenta a tensão, né? E diante disso tudo, o que o ministro Moraes determinou quando abriu o inquérito? Quais foram as medidas? Foram várias. Primeiro, ele mandou a Polícia Federal monitorar e guardar as postagens do Eduardo Bolsonaro sobre o caso. Uhum. Depois, intimou tanto o Eduardo quanto o Jair Bolsonaro para prestarem esclarecimentos. Deu 10 dias de prazo. O Eduardo, como está fora, pode responder por escrito. Interessante, incluíram o Jair Bolsonaro também. Por quê? A PGR argumenta que o Jair Bolsonaro seria, assim, um beneficiário direto do que o filho está fazendo. E tem também aquela declaração do próprio ex-presidente dizendo que ele que banca financeiramente o Eduardo lá nos Estados Unidos. Entendi. Além disso, o Moraes pediu ao Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, para indicar diplomatas que possam dar detalhes sobre o que o Eduardo tem feito por lá. E, um ponto relevante, ele tirou o sigilo do inquérito, para dar publicidade aos atos. Certo. E do ponto de vista legal, quais crimes podem estar em jogo? As fontes falam de acusações pesadas. Sim, são tipificações preliminares bem graves. Primeiro, coação no curso do processo, que é basicamente usar a ameaça para favorecer interesse próprio ou de outra pessoa num processo. A pena vai de 1 a 4 anos. Ok. Tem também obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos. E, por último, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Nossa. que é tentar impedir ou restringir o exercício dos poderes usando violência ou grave ameaça. Pena de 4 a 8 anos. A investigação vai apurar se essa pressão internacional que ele busca se encaixa nisso. Penas bem altas.
E como tudo isso foi recebido? As reações? As reações foram bem distintas, claro. O Eduardo Bolsonaro disse que a PGR age politicamente, que a justiça depende do cliente. Defendeu que está nos Estados Unidos para lutar por liberdades. E ele chegou a falar sobre o futuro disso. Sim, ele previu que o Moraes vai ser sancionado de forma exemplar no eventual governo Trump. Chegou a citar impactos práticos, tipo restrição para usar Uber, Waze, se a lei Magnitsky for aplicada. E do lado do governo atual e dentro do STF? Bom, o ministro da AGU, o Jorge Messias, apoiou a iniciativa da PGR. Disse que veio e emendou a hora. E lá no STF, a informação é que essa ofensiva do Eduardo acabou gerando solidariedade ao Moraes. Até de ministros indicados pelo Bolsonaro. Sim, inclusive deles. Parece que a percepção é que, se podem fazer isso com o ministro, poderiam fazer com qualquer um da corte, né? Uma ameaça institucional. É isso, tudo desenha um cenário bem complexo mesmo. Mostra como essas disputas políticas internas podem escalar, né? Buscar palco internacional, misturando processo legal, diplomacia, discurso. Fica tudo muito inflamado. Sem dúvida. Esse caso levanta muitas questões, né? Sobre os limites da atuação política fora do país, sobre a possibilidade real de interferência estrangeira em assuntos internos, judiciais, e, claro, é mais um capítulo dessa polarização intensa que a gente vive no Brasil, agora com ecos lá fora. Fica a reflexão, né? O que mais chama atenção nesse desenrolar todo? E que consequências essa investigação pode ter, não só para os envolvidos diretos, mas para as relações entre os poderes aqui e talvez até entre Brasil e Estados Unidos? Perguntas importantes. E para continuar acompanhando análises aprofundadas de temas atuais como este, tentando entender as várias camadas por trás das manchetes, continue seguindo o nosso canal.